Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu hoje quero falar com vocês sobre autocuidado. Eu sou Normânia e nesse período de quarentena eu tenho descoberto coisas incríveis que eu tenho feito em prol da minha própria saúde mental e emocional. Claro que a gente não pode dissociar a nossa saúde física da nossa saúde emocional, porque são coisas que estão conectadas. E então eu tenho descoberto a cada dia mecanismos assim que me ajudam muitíssimo a realmente controlar esse momento de maior aflição, de maior angústia que é realmente para todos nós. Essa pandemia do coronavírus nos trouxe esse infinito mar de preocupações, de angústias, e o que é muito natural nós estarmos assim angustiados nesses momentos de muita incerteza. O que me conforta quando às vezes eu converso com a minha psicóloga sobre isso, esses medos e incertezas, ela me fala algo muito luminoso. Ela diz: olha, mas relaxa, nada está sob controle. E de fato, nada está sob controle. Desse modo, eu tento buscar no meu dia a dia alternativas assim para que realmente eu possa passar nessa travessia, porque com certeza isso vai passar, e é o que eu mais aspiro, e é o que nós desejamos, mas nós estamos vivendo essa pandemia e não tem como fugir. Inclusive a Organização Mundial de Saúde, nos fala o tempo inteiro, nos orienta a importância da quarentena para que nós evitemos assim a disseminação do novo coronavírus. Portanto, o isolamento social nesse momento é muito importante, e é claro que quando nós nos defrontamos com essa realidade, quando nós não podemos minimamente fazer as coisas que mais gostamos, as coisas mais simples, como por exemplo, eu digo aqui, ir a um salão de beleza, fazer uma unha ou arrumar o cabelo. E inclusive essas coisas realmente nos deixam muito chateados, é lógico, é muito natural isso. Mas eu, dentro desse universo de preocupações, de angústias, de desconforto, eu tenho descoberto assim coisas, eu tenho tomado atitudes diante de tudo isso que tem feito toda a diferença. Eu tenho algumas dicas que eu quero compartilhar, e aquilo que fizer sentido para você, por favor, você adequa aí a sua rotina. Uma das coisas que eu tenho evitado muito nesse momento é o excesso de informação. E é óbvio que as informações são muito importantes, extremamente importantes. Eu procuro agora escolher realmente órgãos que tratam exatamente da pandemia, pessoas especializadas, médicos. Eu tenho escutado muito a opinião, assertiva do Átila Yamarino, porque ele, o Átila, realmente tem feito uma contribuição extremamente importante, no que se refere aí ao vírus que ele já estuda, de modo realmente que nós não iremos assim nos debruçar nos fake news, que inclusive tem sido, eu costumo dizer que um dos vírus tão ou mais letal quanto o coronavírus é o vírus da ignorância e da maldade humana. Então eu acho que a gente precisa sim, nós precisamos estarmos assim atentos, afinal a gente não pode, o conhecimento liberta e vai nos dar um norte exatamente de como nós deveremos assim nos conduzir diante de uma pandemia, nos cuidados também, os cuidados, não somente os cuidados mentais, mas assim, a gente precisa realmente, além dos cuidados físicos, para nossa proteção, como por exemplo, lavar as mãos, que nós já sabemos, quando precisarmos sair assim, se não tiver jeito, se for realmente necessário, nós usarmos máscara, o álcool em gel, que é extremamente importante, se possível usar luvas e evitarmos aglomerações. É lógico que tudo isso, realmente a gente precisa estar muito atento nesse momento. Porém, o excesso de informações, de fake news, sobretudo, essas informações que nos chegam assim, sem que nós saibamos qual a fonte, isso é muito maléfico para nós, porque o excesso de informação, não somente agora, no tempo de coronavírus, mas sobretudo no dia a dia, eu acho que a gente precisa realmente filtrar. Então eu tenho feito isso e tem dado muito certo. Uma das coisas que também eu tenho feito bastante para controlar a minha ansiedade, eu tenho feito algumas atividades físicas em casa. Não é muito fácil, porque tem dias que a gente parece que associa o fato de estarmos em casa e a gente diz, bom,
aí deixo para depois, mas eu criei assim uma rotina e eu tenho respeitado essa rotina em prol da minha saúde, inclusive não só a saúde física, porque o exercício físico ele realmente traz um bem-estar muito grande depois, né? Aí a gente se sente meio que recompensado. Então eu tiro aquele momentinho lá para realmente me exercitar. Claro que se você não fizer realmente sentido para você fazer yoga, por exemplo, eu acho que não, sabe, além de não ajudar, realmente vai te trazer aí uma falta de motivação tremenda. Então eu aconselho, né, realmente você buscar aquele exercício que mais você gosta de fazer, pode ser uma dança, pode ser, sabe, de repente ouvir aí um fit dance. O importante é a gente estar sempre se movimentando, porque isso vai trazer um bem-estar muito grande. Uma das coisas que eu tenho feito também regularmente e agora muito mais, além de uma boa alimentação, eu tenho procurado comer frutas. Eu não gosto muito de frutas, eu tenho procurado realmente esse hábito mais saudável. Desse modo, eu me sinto mais assim, responsável. A minha alimentação não é porque a gente está de quarentena, né, que a gente vai se empanturrar, por exemplo, de massas, de frituras, não é saudável. E além do que, quando passar essa pandemia, a gente vai sair gorda, muito gorda. Então a gente precisa realmente cuidar disso. Eu tenho procurado buscar também nesses momentos de mais ansiedade, é algo que eu já pratico, mas eu estou realmente fazendo com muito mais intensidade e isso tem me feito um bem tremendo. Eu tenho procurado ouvir mais a meditação, por exemplo, né? A gente tem aí uma ferramenta maravilhosa a nosso favor, que é a internet. Então eu procuro sempre ouvir práticas de meditação, meditação conduzida. A gente tem um canal muito bacana, eu aproveito para falar desse canal, que inclusive é da minha querida psicóloga e do seu esposo Fabiano, que é muito legal. É o método 3C, onde a gente aprende simplesmente a respirar, é uma meditação conduzida, a gente aprende técnicas, isso tem me feito um bem tremendo. Busco também, eu tenho uma insônia brava, eu tenho uma insônia que realmente já é algo muito, e agora nesse período de pandemia, tenho ficado mais e mais tempo assim, sem conseguir conciliar o sono. E o que eu tenho feito, eu tenho procurado me desligar, né, do WhatsApp, eu tenho procurado tomar assim, antes de dormir, um chá, um suco forte de maracujá, isso tem me feito muito bem. Né? Claro que eu já fazia isso, mas agora eu estou fazendo de modo muito mais assim, eu estou focando mesmo na minha qualidade do sono. Então eu só vou para a cama realmente quando é para dormir. Eu evito também fazer algumas atividades assim, às vezes você fica no notebook, você precisa, ou no celular, você precisa realmente, né? Você precisa trabalhar e de repente escolher aquele lugar, né, da casa onde você realmente saia. O quarto, eu acho, a cama só deve ser realmente na hora que você vai dormir, e isso realmente ajuda muito. Evitar assim passar o dia de pijama. Normalmente, quando a gente está em casa, a gente meio que relaxa quanto a isso. Não é saudável. Eu procuro, assim, criar uma rotina mesmo. Não é pelo fato de estar em casa que, eu não vou, sabe, de repente, vocês nem imaginam, eu estou igual o William Bonner, daqui para cá tá legal, daqui para baixo, não é verdade. Mas assim, procuro, né, realmente tomar um bom banho, trocar realmente, né, a roupa, realmente não ficar, sabe, toda rasgada em casa, porque eu acho que isso não é assim muito saudável, do meu ponto de vista. Então, assim, realmente a gente procurar manter uma rotina no sentido de nos sentirmos produtivos, e eu acho que isso tem funcionado muito bem, e eu gostaria sim de compartilhar com vocês aquilo que eu já faço e que está trazendo benefícios assim, incríveis, não só para mim, mas realmente quando a gente melhora a nossa qualidade, inclusive dos pensamentos, que é isso que eu vou falar a seguir, a gente melhora tudo à nossa volta, porque a gente melhora o olhar. Eu acho que esse é um trabalho interno, muito mais interno, é uma viagem muito mais interna, pessoal, que nos ajuda em primeiro lugar e em seguida nós beneficiaremos as outras pessoas. É aquela história, quando temos um problema no avião, né, durante a viagem, o comandante, né, nos orienta que em caso de despressurização nós coloquemos a máscara em nós mesmos e depois a gente coloca a pessoa do lado. Ou seja, se a gente não se cuidar, nós não estaremos consequentemente cuidando
né, da pessoa que está ao nosso redor. Então é muito importante que a gente tenha esse olhar compassivo para nós mesmos. É muito importante que a gente pratique a paciência, a resiliência e que a gente entenda que se a gente realmente, nós eventualmente tivermos dias que nós estaremos mais tristes, mais angustiados, ok, tudo bem, faz parte, é muito natural tudo isso. Agora, realmente é importante que você cuide disso para que isso não se transforme em algo muito mais forte, que venha realmente ali trazer um quadro de depressão grave, severa. Então é preciso, eu acho que esses pequenos cuidados é algo que você deve fazer por deliberação própria e não por sacrifício. Hoje é o dia chato que eu vou ter que me cuidar. Isso é uma rotina de alto amor, de autovigilância, de autorresponsabilidade. Uma vez você tomando todas essas medidas, sabe? Você fazendo todas essas coisas que não é desagradável de jeito nenhum, ao final do dia você se sentirá muito mais fortalecido, muito mais amado, você se sentirá muito mais pleno. Acho que realmente a vida é uma dádiva, com certeza. E a gente precisa entender que todo esse quadro, né, de epidemia, de pandemia, de tristeza, de angústia, de incerteza, tudo isso vai passar. Porque afinal nós temos assim um grande comandante. E com certeza não nos abandonará em momento nenhum, em tempo algum. E é Jesus, é Deus. Independente da religião que você professa, é muito bom que você se conecte nesse tempo, nesses momentos de angústias, você se conecte, com esse divino, com essa divindade, que você olhe para dentro de você, porque é muito importante. Eu acho que todo esse olhar, toda essa mudança de olhar, com certeza te fará muito bem. E é isso que eu tenho feito. E relaxa quanto a isso. Tem dias sim que a gente não está bem, tem dias sim que a gente não vai estar muito legal, mas afinal eu vou aqui parafrasear o poeta quando diz: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu. Quem passou pela vida e não viveu foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Então que a gente realmente possa entender que é muito natural toda essa angústia, esse medo, essa incerteza. Mas, volto a dizer, eu prefiro realmente optar por aquilo que me traz mais esperança, por aquilo que me trará mais alívio para a minha alma. Eu acho que isso é algo muito especial. A gente precisa realmente fortalecer de verdade esse pensamento, mudar as vibrações, evitarmos assim pensamentos muito negativos e alimentarmos nesse momento a nossa fé. Eu acho que isso é fundamental, é essencial. É isso, além dos cuidados, né, que normalmente eu acho que a gente precisa ter também com o nosso corpo, né, cuidar da nossa pele, colocar um creme, de repente uma máscara facial de argila, colocar de repente uma hidratação do cabelo, cuidar daquele quartinho da bagunça enquanto você está de máscara, tudo isso é um grande barato. É isso, eu gostaria muito de realmente poder te ajudar e que essa minha fala, ainda que modesta, possa chegar para você como energia luminosa, energia do amor e que o amor atinja as culminâncias. E lembre-se de uma coisa, sempre que eu estou assim, muito triste, muito chateada, eu falo, por mais que a gente tente agradar ao outro, que a gente fale de quem nós somos, a gente precisa mesmo olhar para isso com muita responsabilidade. A gente precisa entender que o outro realmente nós não precisamos do outro para validar a nossa existência no mundo. O que significa dizer que você sabe por que está ali, você sabe quem é você e que você está dando o seu melhor. Então, claro que é muito triste, muito chato, eu aproveito aqui para dizer, quando tudo isso chega de modo muito distorcido, né? A pessoa que realmente está ali do seu lado e você não consegue falar, e quanto mais você fala, mais você se explica, menos você é compreendido. Mas eu acho que quando a gente tem essa responsabilidade, quando a gente, né, busca esse autoconhecimento, eu acho que com certeza aí a gente relaxa quanto a isso, porque o outro é o outro e cada pessoa realmente fala de um lugar, fala a partir do seu mundo interno. E se a gente realmente se coloca nesse mundo com responsabilidade, com amorosidade, todo o mais é apenas acessório. E quando eu falo isso, não é desmerecendo os bons conselhos, não é desmerecendo aquelas pessoas que chegam para nos ajudar. Mas antes de tudo, como eu falei no começo do vídeo, é um olhar compassivo que nós deveremos desenvolver para a nossa vida, para o nosso eu. Nós somos criaturas
Nós somos filhos de Deus, somos muito amadas por Deus e isso é muito luminoso. Eu desejo muita paz a vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e eu agora estou toda blogueira e brinco, é brincadeira. E eu agora quero dizer assim, se você tiver gostado realmente, se esse vídeo fizer sentido para você, se você puder, né, ou achar que vai te ajudar ou ajudar alguém, o que eu conversei agora, então dá um likezinho lá, olha que barato dizer isso, dá um like, compartilha e depois escreve para mim se foi legal, eu vou ficar muito, muito feliz. E que o amor realmente seja a nossa meta, a esperança nos alimente, que é o grande combustível, e que a gente se cuide, mas a saída é para dentro. O outro, o que nos chegar para nos derrubar, para nos derrotar, não deverá nos acrescentar. A gente tem que se alimentar daquilo que é verdadeiro, a gente precisa se alimentar daquilo que é real e assim a gente vai fazendo uma caminhada muito mais feliz, uma caminhada muito mais evolutiva e brilhante. Nós somos estrelinhas de Deus, estamos aqui para fazer o nosso melhor. Não se preocupe se você realmente não for compreendido. O mais importante é você saber aquilo que eu direi a seguir. Você é muito especial. Não se esqueça disso. Um beijo, muita paz, alegria e cuidem-se, por favor. Tudo isso vai passar. Um beijo.